Muito boa tarde, Manaus. Boa tarde a você que me dá o prazer e a honra, né, da audiência, seja em Manaus ou em qualquer um dos 20 municípios que nos dão o prazer da audiência em todo o Amazonas. No ar, com você e por você, mais uma edição do programa Ação na TV. Hoje nós vamos abordar dois temas, especificamente dois temas, tá? Eu o convido para estar conosco, né, nessas discussões. Primeiro é a questão da greve, né, dos servidores da SUFRAMA, que já caminha aí, né, já há mais de 34 dias e não se chega a uma solução. A gente sabe que a nossa SUFRAMA, esse instrumento, né, fundamental para a economia do Amazonas, é tão importante para todos nós, mas há questões internas, né, há insatisfações dos servidores, né? Então nós vamos receber daqui a pouquinho. Aliás, essa greve, ela já vem, né, causando pela sua demora, né, já vem causando transtornos e prejuízos, né, para o comércio de Manaus e até a nível de Brasil, tá certo? Porque interfere na liberação de mercadorias, tá certo? Para o comércio, para a indústria. Então nós vamos receber daqui a pouquinho, exatamente para saber o porquê do porquê, como é que estão as coisas. Vamos daqui a pouquinho receber aqui o comando, né, de greve. Vamos receber aqui o vice-presidente do sindicato dos funcionários da SUFRAMA, o nosso querido Anderson Belchior, o Sidney Nunes, que é diretor também do Sindiframa. Eles vão, então, destrinchar isso aí para a gente, vão nos dizer em que pé está a situação e, na verdade, né, os fundamentos dessa greve, o porquê que ela existe, tá bem? E quais as perspectivas para que se chegue a um denominador comum e tudo volte a funcionar plenamente. Vamos receber no segundo tempo do programa o nosso querido Vicente Filizola, que, aliás, sempre foi uma liderança sindical muito grande, mas que agora está trabalhando, né, como subsecretário do Cine Manaus. Ele é uma figura, assim, né, muito querida e vai nos falar sobre um tema muito importante para a população, que é oferta de vagas, né? O Cine está aí ofertando nada mais, nada menos do que 567 vagas nos mais diferentes cargos, né? Então, daqui a pouquinho, o Vicente vai bater um papinho com a gente, não só sobre essa questão das vagas, que no momento o Cine Manaus oferece, mas também sobre outros tipos de serviços, né, que o Cine está desenvolvendo, o Cine Manaus, nessa questão da preparação, qualificação e oferta de vagas para os que precisam trabalhar na nossa cidade. Muito bem, antes de pedir um intervalo comercial, olha só aqui, essa manchete de hoje do jornal A Crítica, né, me preocupou demais, sabe, demais. E claro que a você também, que é pai, né, a você que entende que trânsito é coisa muito séria, né. Olha, Detran flagra adolescentes e adverte pais. E pasmem, né, quase 2 mil vejam bem, quase 2 mil jovens com menos de 18 anos, foram flagrados, tá? Foram flagrados, dirigindo sem carteira de habilitação nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses. Minha gente, se nós entendermos, né, a gravidade do que é isso, e claro que nós entendemos, é claro que é para ficar preocupado, né? Por esses dias eu vou estar aqui convidando o diretor do Detran, nosso querido Leonel Feitosa, para que ele possa bater um papo com a gente sobre esses números, né? E o que os órgãos de trânsito, né, a sociedade como um todo, pode fazer para dar uma diminuída nisso, né? Então são vários fatores que o diretor do Detran coloca nessa matéria, né? Mas fundamentalmente essa questão dessa quantidade tão grande de jovens, né, inabilitados, quer dizer, sem a sua carteira nacional de habilitação, dirigir no trânsito é coisa assim extremamente grave. Principalmente quando a gente sabe que, segundo as estatísticas, né, a maior quantidade de mortos, né, de vítimas fatais, nessa estatística de perdas, né, fatais que o trânsito propicia em todo o mundo, olha, a quantidade maior de vidas ceifadas são de jovens, tá? Então é preciso que se haja com braço firme e que se encontre algum tipo de meio para sensibilizar a sociedade, né? Principalmente os pais, né?
Porque, pelo amor de Deus, só quem não ama o seu filho e não quer vê-lo vivo é que entrega, né, a chave do carro para um filho que não tem habilitação. E o pior, alguns não só não têm habilitação, mas como os próprios pais têm consciência de que ele não sabe dirigir direito ainda, o que é mais grave. Então, para refletir. Deixa eu registrar aqui a presença da Tayana e da Silvia, que estão aqui na assessoria, né, do comando do Sindicato dos Servidores da SUFRAMA, e quero agradecer e pedir boa tarde inicialmente do vice-presidente do Sindiframa, nosso querido Anderson Belchior. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Manoel. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Sidney, diretor do Sindiframa, boa tarde. Muito boa tarde, agradeço também o convite para estarmos aqui para falar sobre esse importante tema para a nossa região. Muito bem. Antes, a primeira pergunta, assim, para começar, vamos à redundância, bem do comecinho, né? Saber o porquê do porquê, né? Quais os motivos que levaram o sindicato, que levou o sindicato, né, dos servidores da SUFRAMA, Anderson, a decretar essa greve? Primeiro, o estado de abandono que se encontra a Superintendência da Zona Franca de Manaus, né? A Superintendência da Zona Franca de Manaus atua em 5 estados, e no Amazonas e mais no Acre, Rondônia, Amapá e Roraima, e nós temos unidades em todos os estados. E as unidades de alguns estados estão em completo abandono, bem como a sede e os servidores que estão abandonados com baixos salários e sem um treinamento adequado. Isso é gravíssimo, né? Gravíssimo, né? Sidney, você quer dar uma completada aí? Bom, a gente também tem discutido com o governo federal uma proposta de reajuste da remuneração dos servidores desde 2009. E isso se agravou nos últimos tempos porque nós não tivemos nem reposição de inflação. E isso também levou a gente a partir para esse movimento, visto que não tivemos resposta dos nossos pleitos na negociação formal. Quer dizer que desde 2008 que não há nenhum tipo de reajustamento de salário para os servidores da SUFRAMA? Nada. A proposta que foi encaminhada na última semana foi para abrir uma mesa de negociação este ano para entrar numa possível negociação em 2015 para um aumento talvez em 2016. Ou seja, a gente vai ficar de 2008 a 2016 sem sequer a reposição da inflação do período, o que colocou o servidor da SUFRAMA num estado de lamúria, de quase que de esmola. Perfeitamente. Bom, nós temos uma matéria, tá certo? Eu solicitei do nosso Band Cidade, muito obrigado a Rosimara Silva, que sempre nos atende quando a gente precisa de uma matéria do nosso Band Cidade, né? Que foi feita, aliás, o próprio off, a narração da matéria é da nossa comandante-chefe do nosso telejornalismo do Band Cidade, Rosimara Silva, tá bem? Monteiro, por gentileza, bote na tela pra gente. Durante coletiva de imprensa, o vice-presidente do Sindicato dos Servidores da SUFRAMA voltou a reiterar sobre os motivos da paralisação dos funcionários da autarquia e afirmou que a categoria está disposta a negociar com o governo federal para pôr um fim à greve que já dura mais de um mês. O movimento grevista só continua por intransigência do governo federal, por intransigência do Ministério do Planejamento e do Ministério do Desenvolvimento. Não há, por parte dos servidores, uma retaliação, não há uma ruptura de acordo. Nós estamos cumprindo o que foi acordado, tanto com a área de comércio como com a área da indústria. A nossa luta não é só por salários, vocês já viram isso. Nós queremos o retorno da autonomia administrativa. As nossas unidades centralizadas estão abandonadas. Na semana passada, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo a liberação de pelo menos parte das mercadorias retidas por conta da greve geral dos servidores, a fim de evitar prejuízos. Mas o vice-presidente do sindicato garante que a manutenção de 30% dos serviços prestados já está sendo cumprida e disse não considerar que o comércio está desabastecido. Nós estamos liberando, sim, e isso será aprovado na Justiça. Se houver desabastecimento, são itens não essenciais, como bem foi colocado, calçados e materiais de informática. Para ele, a Superintendência da Zona Franca de Manaus vem perdendo a autonomia administrativa e financeira, deixando de fazer o seu papel. A extinção da Zona Franca de Manaus, da Superintendência da Zona Franca de Manaus, isso já está ocorrendo. A SUFRAMA passou a sua responsabilidade de fiscalização de entrada de mercadorias no Acre e em Rondônia para as receitas estaduais. Isso é extinção da SUFRAMA? Claro que é.
Hoje nós não temos mais desenvolvimento regional, que foi para a sua criação. Bom, está aí a matéria. Muito obrigado, minha querida, grande jornalista e apresentadora do telejornalismo Band Cidades, né? A nossa querida Rosimara Silva. Obrigado. Agora, Sidney, essa greve, né, eclodindo agora, no momento em que todo o Amazonas briga a nível de Congresso Nacional pela manutenção e prorrogação da Zona Franca por mais 50 anos, que depende de uma votação em segundo turno, talvez, quem sabe, para a semana, né, a nível de Câmara, e depois vai depender de mais 2 turnos, né, no Senado. Eu lhe pergunto, isso, na verdade, traz maiores danos, pode trazer danos também, né, para esse processo de busca da prorrogação, que é tão importante para a economia do Estado, não? Bom, na verdade, a gente entende que a prorrogação da Zona Franca, por si só, ela não afirma o modelo. Então, a gente precisa fortalecer a superintendência, que é quem gere esse modelo. A gente precisa levar desenvolvimento para o interior, a gente precisa atrair mais empresas para o polo, a gente precisa ter uma aprovação dos PPBs para poder as empresas se instalarem aqui. Então, só a prorrogação da Zona Franca não é suficiente. E a reestruturação do plano de cargos e carreira dos servidores é fundamental, porque é o servidor, é a mão de obra, é o trabalhador amazonense que gere esse modelo. Então, sem isso, pode prorrogar por 100 anos, que ela não vai, por si só, servir para nada. Então, é importante que tenha essa valorização, que a gente valorize a mão de obra e que crie e gere os empregos e o desenvolvimento necessário para a continuação desse modelo. Correto. Você falou que as zonas, os estados, né, que tem aí as zonas de livre comércio, né? Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, né? Estão assim encontrando dificuldade de funcionamento, né? Por que isso? Seria um descaso da direção da SUFRAMA? É problema de gerenciamento deles lá nos seus estados? Por que a coisa não está andando tão bem a nível da periferia, né? Dos estados periféricos do Amazonas? Bem, deixa eu responder essa pergunta. Na verdade, a SUFRAMA vem perdendo sua autonomia administrativa e financeira. A SUFRAMA presta um serviço, principalmente para as empresas que trazem mercadoria e produzem bens aqui nos outros estados. E por esse serviço, ela cobra uma taxa, a taxa de serviços administrativos da SUFRAMA, que arrecadou ano passado 513 milhões de reais. Esse valor era para ser retornado para as áreas, para Manaus e para as suas áreas descentralizadas. Como não se tem dinheiro, o governo federal travou esse dinheiro lá, garfou o dinheiro da SUFRAMA, ficou para o cofre da União, isso não retornou. Dos 513 milhões que a gente arrecadou, só 200 voltaram para cá. Então, nós perdemos 313 milhões. E era com esse dinheiro que a gente fazia o desenvolvimento, através de convênio com prefeituras. Era com esse dinheiro que a gente fazia a reforma das nossas unidades, dava treinamento para os servidores. Como o governo federal travou esse dinheiro lá, ou seja, reteve o dinheiro da SUFRAMA lá, isso é obrigatório por lei que ele retorne. Como não teve o retorno desse dinheiro, as unidades ficaram abandonadas, e isso a gente vê até pelas ruas do distrito, estão abandonadas. Com esse recurso era que a gente pagava o recapeamento, a melhoria no distrito industrial, a melhoria no distrito agropecuário. Como a SUFRAMA não tem mais autonomia financeira, por culpa exclusiva do governo federal, a gente vê o que acontece aqui e nos outros estados da região. Correto. Eu perguntei se pode haver reflexo a nível de estados, né, dos estados que têm aí as suas zonas livres de comércio, né, porque temos a votação aí do segundo turno, né, e já alguns deputados representantes de alguns dos estados, né, aqui da região norte, que tem as suas zonas de livre comércio, porque essas zonas de livre comércio, na verdade, elas trazem divisas econômicas para os municípios, né, e não funcionando bem, claro que passa a ser desinteressante, né, ou motivo de reivindicação, de briga, né, e a hora então de cobrar é agora, quando a aprovação em segundo turno vai depender não só da aprovação também do sancionamento da lei de informática, como também desse ajuste, né, que precisa ser feito e que está sendo exigido a nível de estados vizinhos, não é isso? Então, Nonato, tem um estudo feito pela SUFRAMA e pelo Centro da Indústria que desde 2003, por culpa do contingenciamento, nós temos em valores atualizados 3,6 bilhões de reais retidos no cofre da União, dinheiro da SUFRAMA. E com isso que a gente fazia
pontes, a gente fazia estradas, comprava tratores para os prefeitos do interior para fazer o desenvolvimento regional. Hoje não é vantajoso para um prefeito ou para um senador do Acre, um senador do Amapá, votar a favor da Zona Franca, porque o governo federal pensa a Zona Franca como polo industrial. Acabou abandonando os outros estados e são os estados que mais necessitam dos recursos da SUFRAMA, como é o estado do Acre, que é um estado pobre, nós sabemos disso, um estado comparativamente muito menor do que o Amazonas, o estado do Amapá, que precisa de recursos, Roraima, que é um estado muito pequeno. E hoje, como nós não temos mais convênio, os senadores vão votar porque há necessidade, mas os prefeitos pouco ligam para a Zona Franca de Manaus, porque hoje não é mais vantajoso fazer parte da Zona Franca de Manaus como era na década de 90 e no início dos anos 2000. Perfeitamente. Agora, o Sidney, como é que está essa questão, a relação de vocês com a superintendência da SUFRAMA, a nível de se chegar a um denominador comum? Essa luzinha no final do túnel está longe ou está perto? É coisa que anima vocês? Nonato, na verdade, não depende do nosso superintendente, né? A gente até acompanha o esforço que ele tem feito, ele deu um apoio no início do movimento, né? Mas hoje não está nas mãos do superintendente essa negociação. Isso depende do governo federal, principalmente do Ministério do Planejamento. E hoje nós não vislumbramos uma negociação a curto prazo. A gente está indo para Brasília amanhã, tentar, junto à nossa bancada federal, para ver se abre novamente esse canal de negociação, porque o desejo do servidor da SUFRAMA é voltar a trabalhar, é encerrar a greve, é ter esse movimento reconhecido, mas que não cause mais prejuízo à nossa sociedade. Então é importante que a gente tenha esse canal aberto, que hoje está totalmente fechado pelo governo federal. Correto. Então a expectativa é essa, de que na saída de vocês a Brasília haja uma receptividade, haja um entendimento e quem sabe vocês possam voltar já com pelo menos próximo de uma solução. Não é, Anderson? Na verdade, nós temos um apoio muito forte de alguns parlamentares. A deputada Rebeca sempre abriu as portas para a gente, fizemos algumas reuniões com a deputada Rebeca e ela já se prontificou assim que o sindicato chegue a Brasília, ela vai abrir as portas para que nós possamos conversar com os parlamentares, não só do Amazonas, mas de todos os estados envolvidos da Zona Franca de Manaus, para que a gente consiga uma solução rápida, porque há sim um impacto à sociedade, é um impacto que a gente lamenta, nós esperávamos que isso não acontecesse, o governo federal abrisse uma linha de negociação, mas hoje há um impacto. Acredito que a gente consiga uma luzinha no fim do túnel com o apoio dos parlamentares que estão em Brasília, não só do estado do Amazonas, mas de todos os estados. Há uma luzinha sim no fim do túnel. Que bom, né? Que bom. Bom, as representações do comércio de Manaus, tanto a Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas quanto a Federação do Comércio, né? Na verdade, são patentes dizer que realmente já está havendo e não é pouco prejuízo, né? Questão da liberação das cargas e tal. Qual o contingente de servidores que ainda está trabalhando? Me parece que 30%, não é isso? 30%, né? Isso, 30% dos servidores, a adesão à paralisação é total. 100% dos servidores aderiram à greve. Só que, para não ter um impacto gigantesco à sociedade maior do que está tendo, houve uma decisão liminar e antes que ela fosse determinada ao sindicato, nós aderimos à gestão da SUFRAMA para fazer o cumprimento. Então, 30% dos servidores retornaram ao trabalho em rodízio para que fosse cumprida a liminar. A liminar está sendo cumprida tanto para a indústria, no caso do CIEAM, como para o comércio. A gente está liberando para o comércio, tanto que houve um apelo e o sindicato viu que havia a necessidade e a gente acabou liberando os tão falados ovos da Páscoa, foram liberados hoje, mesmo não sendo um alimento no entendimento dos juristas, mas nós acatamos o pedido dos lojistas para fazer a liberação dos ovos da Páscoa, porque o prejuízo seria muito maior do que está tendo hoje. Então, para mostrar para a sociedade que o movimento não é insensível à demanda, nós liberamos os ovos da Páscoa para não ter um prejuízo maior ainda durante a Páscoa. Correto. E também a nível, não digo a nível nacional, mas a nível de sul e sudeste, está havendo já também uma reclamação de que o prejuízo começou a atingir
O pessoal do Sul também e Sudeste, não, Sidney? Porque muitos insumos são produzidos exclusivamente em Manaus. Então, nós tivemos um verão muito forte na região Sul e Sudeste e hoje falta aparelhos de ar-condicionado, falta alguns outros produtos de informática que são produzidos na Zona Franca de Manaus, que não tem em lugar nenhum do Brasil. Então, eles também estão sentindo falta de alguns produtos e isso gera aumento de preço, pode gerar inflação. Então, é um prejuízo que nós não gostaríamos de estar causando à sociedade. Precisamos só que o governo sente, nos ouça e tente resolver a situação, porque não é tão complicada de se resolver assim. Hoje, para você ter uma ideia, o prejuízo diário pode chegar até 300 milhões num dia de paralisação. E toda a nossa reestruturação, do ano inteiro, 70 milhões cobririam todo esse prejuízo. Então, quer dizer, um dia de paralisação dá para cobrir mais de 3 anos de reajuste para os servidores. Quer dizer, é só uma questão de consciência do governo federal. Com certeza. A gente espera que essa consciência, né, afinal de contas, a Zona Franca não é só um grande bem para o Amazonas, é para o Brasil inteiro, né? Então, a gente espera realmente muita sensibilidade e que vocês logrem êxito, né? Tenham, com certeza, com a farta fundamentação que vocês têm, né? A gente espera que voltem de Brasília com aquele denominador comum, né? Com aquela decisão compatibilizadora, né? Meu caro Anderson, se faltou perguntar alguma coisa, se alguma coisa de mais importante você gostaria de colocar, esteja à vontade, estamos já na reta final do nosso bate-papo, daqui a pouquinho eu vou receber o Cine falando sobre oferta de emprego, oferta de vagas, tá bem? Mas à vontade para acrescentar mais alguma coisa que porventura você gostaria de acrescentar. Então, eu gostaria de acrescentar o seguinte, a SUFRAMA não trata só do polo industrial, né? O desenvolvimento regional é para manter o homem do campo no campo. Então, a gente quer que o homem do interior continue no interior, mas tendo recursos necessários, possíveis para ter um ganho de renda, né? Então, a nossa greve também é pelo retorno da autonomia, porque se a gente consegue fixar o homem do campo no campo, ganhando valores vantajosos para ele lá, é muito mais vantagem para quem também está na cidade, porque aí você não tem o êxodo rural absurdo que nós temos hoje. Os nossos amigos do interior, nossos irmãos do interior estão abandonados porque não se tem recurso, as prefeituras reclamam isso justamente por causa do pacto federativo, né? Os municípios ficam com a menor parte e o governo federal tem a possibilidade de fazer convênios e não faz. E é justamente isso. A SUFRAMA foi feita para desenvolvimento regional e hoje não faz. Então, os nossos amigos do interior precisam continuar no campo, precisam continuar no interior, só que com uma vida digna. E aí o que acontece? Como não se tem dinheiro para investir no interior, eles acabam vindo para a cidade em busca de emprego. E aí o Cine tem que correr atrás para ver se consegue vaga para o pessoal que vem no interior. Vamos pressionar o Filizola daqui a pouquinho. Verdade. Meu querido Sidney, considerações finais. Bom, eu queria dizer também para a sociedade que a nossa greve, na verdade, ela é por melhoria para toda a sociedade amazonense. A SUFRAMA é um patrimônio nosso, é uma autarquia federal que é um exemplo de atendimento, de qualidade, de qualificação para toda a região. Então, ela é fundamental para o desenvolvimento, tanto na indústria, na geração de emprego, no polo industrial, que gera mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, para atrair novas empresas, para gerar mais emprego para nossas famílias, para os nossos filhos que estão entrando no mercado de trabalho, para os estudantes universitários que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho. E a gente poderia estar fazendo muito mais. O que a gente diz é que a SUFRAMA não faz nem a metade do que ela poderia fazer se tivesse o apoio e os recursos necessários que o governo federal poderia dispor. Ok. Muito obrigado, Sidney, pela sua presença conosco. Obrigado. Meu querido Anderson, Sidney, está certo? E o que a gente deseja na verdade, né, que as coisas se ajustem, né? A SUFRAMA é esse mecanismo extraordinário que gera tanta riqueza, tanta arrecadação para o Estado, né? O nosso grande e único, eu diria, né? Organismo de sustentação econômica, né? Agora, para que esse organismo funcione, é preciso que as figuras que o compõem estejam satisfeitas, né? E plano de carreiras, cargo, salário, né? Bem-estar, condições de serviço e tudo mais, tá? Uma política isonômica, né? De atenção de uma forma geral, é importante para que o modelo Zona Franca continue legal, para o bem de todos nós e também para o bem do Brasil. Obrigado pela presença de vocês. Sucesso. Obrigado. Espero que voltem de Brasília com vitórias, né? Que essa greve acabe, mas acabe acabando bem, né? Com as duas partes satisfeitas. Tá bem?
Vamos a um breve intervalo e eu volto já já para receber aqui com muita alegria um grande querido amigo, ele que é o subsecretário do Cine Manaus, Vicente Filizola, falando sobre as ações do Cine em Manaus e também desta oferta que eu vejo nos jornais. Olha só, Cine oferta 567 vagas, né, para quem quer trabalhar. Então, gente qualificada, preparada, buscando emprego e à disposição de quem possa empregá-los. Já já eu recebo o Cine aqui com Vicente Filizola. Correto. Muito bem, recebo com muito prazer agora o subsecretário da Secretaria Municipal do Trabalho, nosso querido Vicente Filizola, que também é um homem de muitas lutas sindicais, né? Só que agora ele está mais restrito à área da Secretaria Municipal do Trabalho. E hoje ele vem aqui representando o Cine, tá certo, para nos falar sobre oferta de vagas, né? Que o Cine está fazendo aí à população. Vicente, antes de mais nada, é um prazer muito grande receber você, que é um baluarte aí das lutas sindicais, um homem sempre muito ligado, né, à defesa dos interesses dos segmentos representativos, né, da sociedade amazonense. Prazerzão recebê-lo, boa tarde. Boa tarde, Nonato, prazer meu estar aqui no seu programa, Ação na TV, e divulgar o nosso trabalho, o trabalho da Prefeitura, o trabalho do prefeito Arthur e da nossa secretaria, que é a Secretaria do Trabalho do município de Manaus, que temos o Cine Municipal. Estamos trabalhando todos os dias lá para ofertar vagas de emprego, cadastrar o pessoal para o emprego também e também o seguro-desemprego, que nós atendemos todas as pessoas que necessitam do seguro-desemprego, nós estamos lá também para isso. Correto. Como é que a coisa funciona, Vicente? As empresas, o comércio, enfim, solicitam do Cine, né, a indicação, o encaminhamento de trabalhadores, de funcionários, né? E o Cine trabalha também na qualificação de uma gama de pessoas, né? Como é que funciona esse mecanismo? Quando vocês falam assim, olha, o Cine está ofertando 567 vagas. Isso. Você já tem esse pessoal treinado e qualificado lá ou ainda não? Nós temos esse pessoal cadastrado no nosso sistema, com o perfil deles todos no sistema. E no caso, por exemplo, hoje o Cine está ofertando 570 vagas, mais ou menos. 567. 67. Essas vagas são para atender, Nonato, para você ter uma ideia, para atender o pessoal de Belo Monte, no Pará, lá em Altamira. Eles vieram fazer a seleção aqui e nos procuraram, o Sistema Cine Municipal, e hoje começou a seleção desse pessoal, que vai desde o mestre de obra, o servente, o cozinheiro, quer dizer, uma gama grande de pessoas. Fora isso aí, os companheiros divulgaram especificamente esse pessoal do Belo Monte, mas nós oferecemos outras vagas também, que está no sistema, e que é chamado, inclusive, no balcão, que eu acho muito bonito todo dia a gente chamar. Olha, vamos, quem quer isso, quem quer tantas vagas, é muito bom. E as empresas, Nonato, elas procuram o Cine, e nós também temos uma equipe de captação, que vão às empresas. Nós temos tanto no Posto da Cidade Nova, com o companheiro Siqueira lá, como no centro da cidade, com o Douglas, eles vão às empresas, vão captar, vão conversar com os empresários e oferecer o serviço do Cine, que é um serviço totalmente gratuito, você não paga nada, nem o trabalhador, nem as empresas, e a gente coloca toda a nossa estrutura à disposição das empresas para que elas possam fazer as seleções. Hoje, para você ver, para você ter uma ideia, tinha mais de 300 pessoas hoje estavam dentro do Cine só para atender essa questão de Belo Monte. E fora as outras vagas que são ofertadas. Então a gente procura as empresas nos procuram e nós disponibilizamos lá 2 salas para colocar à disposição das empresas no Cine Centro, assim como na Cidade Nova e no Cajual, onde nós temos um posto, nós não estamos fazendo esse tipo de trabalho. Perfeitamente, né? Olha, é admirável esse trabalho que o Cine, é admirável e importantíssimo, porque essa questão, né, do desemprego, né, é coisa gravíssima, né, e o déficit ainda é muito alto. Quer dizer que quase 600 amazonenses vão ser encaminhados para trabalhar na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Amazonenses, paraenses, piauienses, claro. Paraenses. Vão daqui, as pessoas mas que nem moram em todos Manaus vão para lá, vão trabalhar lá. Se Deus quiser, já não há discriminação, né, Vicente? Não há discriminação. Mas como nós também tivemos, para você ter uma ideia, Santa Catarina nos solicitou o ano passado marítimos, aquaviários, para atender também uma grande obra lá no estado de Santa Catarina. E nós mandamos aqui, o nosso Cine selecionou o pessoal e encaminhou para uma grande empresa lá em Santa Catarina. Então, o Cine é isso, está aberto. E, Nonato, o Cine hoje, o Cine Manaus, ele começa muito cedo o trabalho. Nós chegamos no Cine,
todos os dias às 5 da manhã, para não deixar os trabalhadores ficarem no relento, correndo risco. Porque o pessoal chega cedo, né? Chega cedo. Nós temos uma equipe que é uma ordem do prefeito Arthur, acabar com as filas no sistema Cine. Nós temos feito um esforço grande para que não tenha fila, mas hoje teve fila, porque muita gente procurou lá o nosso sistema e não teve como colocar todo mundo para dentro, teve uma fila. Mas o trabalho começa às 5 horas da manhã no nosso sistema Cine municipal. E o Cine, Nonato, você sabe que o Cine é uma instituição do governo federal. O Cine é conveniado com a prefeitura, mas é bancado financeiramente, a grande parte do serviço, com recursos do Ministério do Trabalho e Emprego. Correto. Quero registrar a presença do nosso querido jornalista Michelangelo Boto, tá? Aqui conosco nos bastidores, assessorando e acompanhando o nosso Vicente Filizola. Vicente, todos os dias o Cine tem assim, uma boa quantidade de ofertas de emprego? Todos os dias nós temos uma grande oferta de emprego. O grande problema hoje, Nonato, é a qualificação. Às vezes você tem uma firma, uma consultora, uma empresa comercial, uma indústria, solicita um trabalhador num certo perfil e temos a vaga e não temos a pessoa qualificada. Tem muita gente ali querendo a vaga, mas não tem qualificação para ser encaminhado. Então esse é um grande problema hoje do trabalhador e do sistema em geral, a qualificação. Nós temos que trabalhar, e a prefeitura está fazendo isso, o próprio sistema Cine. Agora mesmo nós estamos trabalhando para oferecer algumas vagas de cursos, mas não é fácil, porque eu não sei o que houve com o governo federal, que o governo federal tirou o dinheiro da qualificação profissional. Infelizmente a verdade é essa. E o trabalhador hoje se sente muito desamparado nessa questão da qualificação profissional. Nós estamos trabalhando, o secretário, que é o Guto Rodrigues, esteve em Brasília agora, conversando com o pessoal do Ministério, ver se a gente consegue ampliar o número de ofertas para a qualificação profissional, porque ainda é muito pequeno no nosso sistema. Precisamos ampliar e muito. Temos feito um trabalho bom, grande, na questão, por exemplo, dos taxistas, tivemos na questão e outros trabalhadores. Hoje, por exemplo, dentro do nosso sistema Cine, nós temos um curso de informática funcionando diretamente dentro do Cine, que atende todas aquelas pessoas que precisam fazer um curso, e nós encaminhamos para esse sistema lá dentro do Cine. Não é muito, mas já é um começo. Para informática, aí você sabe, quem não entende de informática, não sabe acessar um terminal bancário, eu digo sempre, quem não entende de informática é um analfabeto na modernidade, mas é uma realidade. Então nós estamos procurando estender no nosso sistema Cine mais cursos, principalmente de informática. Mas o grande problema hoje é a qualificação profissional. Nós precisamos, o governo do Estado, a prefeitura, nós estamos trabalhando nisso, o prefeito Arthur Virgílio tem feito um esforço grande nessa questão, por exemplo, principalmente na área de atendimento, os taxistas e outros segmentos na área de atendimento, de oferecer oportunidades. Mas é preciso fazer muito. Infelizmente, ainda não é o número necessário que nós temos para cambiar o mercado de trabalho nessa área de qualificação. Precisamos trabalhar mais e buscar mais qualificação profissional. Correto. Ô Vicente, qual o segmento que solicita mais trabalhadores do Cine? Distrito, comércio, indústria? Qual o segmento assim que mais aciona o Cine na busca de serviços? Na área da indústria, a construção civil. E na área industrial mesmo, nós temos algumas empresas que solicitam o nosso serviço. Mas os que maiores solicitam do Cine de Manaus é a área de serviço. Serviço é que tem solicitado mais, o comércio também tem a sua participação, mas o serviço hoje é o que realmente nos chama mais. Correto. Agora, Vicente, você falou que o governo federal tem dado uma puxada, né? Tem colhido dinheirinho para a qualificação profissional. Eu lhe pergunto, isso é grave, né? Isso é grave, porque hoje ninguém se habilita, ninguém pode imaginar, né, ter inserção no mercado de trabalho, conquistar alguma vaga para fazer alguma coisa, se não tiver uma qualificaçãozinha, né? O apedeuta já não está tendo mais vez no mercado de trabalho, né? Ele tem que ter uma qualificação. Como é que a prefeitura, na sua visão, a nível aqui das providências regionais, né? A prefeitura, no caso, né? Que é a área que você atua, né? Como é que você acha que o nosso querido Arthur vai dar um jeitinho de compensar essa perda de recurso federal e não deixar cair a peteca da qualificação da mão de obra?
Nonato, o governo federal teria grande responsabilidade em disponibilizar recursos, porque tem muito dinheiro no Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse recurso do governo federal, Vicente, ele vinha via que órgão? Ele vinha... Eu vou dar só um dado aqui para você. Certo. Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, eles colocaram aqui no Amazonas 48 milhões de reais para qualificação profissional. Durante o governo do Lula, 4 milhões de... Que queda, hein? Que queda, hein? 10%. É. E esse dinheiro, ele vinha através das secretarias do trabalho, tanto do município quanto do Estado. E o Estado também tem a sua responsabilidade, mas estão sem recursos. A verdade é essa. Tiraram os recursos. Eu não sei qual foi a orientação. E eu vejo também, Nonato, que estão dando muito dinheiro para o Sistema S. Por exemplo, o Pronatec é todo no Sistema S. Senai, Senac. E antes dessa mudança, esse dinheiro ia, por exemplo, o sindicato fazia um projeto e era contemplado para dar um curso, por exemplo, de confecção de velas. Eu sempre cito esse exemplo. Mas tinha cursos importantes, como o curso de pedreiro, o sindicato da construção civil podia dar, o sindicato dos químicos podia dar curso, quer dizer, tinha recursos para isso, e hoje não tem. E eu digo, o Brasil até 2006 não quebrou na questão da qualificação da mão de obra, porque foi feito um investimento grande na qualificação profissional durante o governo do presidente Fernando Henrique. Mas, a partir dali, eles tiraram praticamente o dinheiro que ia para essas instituições, que vinha através da Secretaria do Trabalho, e que ia para as ONGs, ia para os sindicatos, ia para as instituições que realmente têm uma vinculação e têm alguma coisa a oferecer nessa questão da qualificação profissional. E concentraram tudo no Sistema S, no Senai e no Sistema S em geral, tanto da indústria, comércio, construção e transporte. E, infelizmente, o Sistema S não tem estrutura. O serviço é bom, eu sou conselheiro do Senai, eles têm um serviço magnífico, prestam com muita qualidade, mas eles não têm estrutura para atender essa demanda. E aí precisaria abrir para os sindicatos, para as ONGs. Principal, ter dinheiro para oferecer para essas instituições realmente qualificar. Até porque, não é, Vicente, né? Não se pode imaginar progresso, desenvolvimento, não é isso? Sem mão de obra qualificada. Né? Ninguém emprega um desqualificado, né? Vicente, a gente ainda tinha tanta coisa para abordar, mas o tempo já... Quando a entrevista é boa assim, né? Passa rápido. Mas brevemente eu quero trazê-lo de volta de novo, quero ter o prazer de recebê-lo para a gente conversar um pouco mais com profundidade, né? Sobre esse tema que é muito importante. Vou, inclusive, brevemente bater um papinho com o pessoal do Sistema S, tá certo? Fazer uma visita ao meu querido Roberto Tados, gente da melhor categoria, meu querido amigo, enfim, para ver se a gente bate um papinho sobre essa questão, né? Esse gargalo que está havendo aí, para que, na verdade, haja um deslanchar melhor de apoio para a qualificação de mão de obra. Muito obrigado pela sua presença. Se acrescentar mais alguma coisa, esteja às ordens. Ronaldo, eu quero só acrescentar uma coisa. Você perguntou e eu não respondi quando você perguntou o que o prefeito Arthur Virgílio está fazendo para caracteres já estão subindo, colocar essas questões todas. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande, inclusive agora na formação dos camelôs. Começar a estudar, as coisas começam a andar e eu acho que é isso que tem que ser feito e deve ser feito. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado pela sua presença. Minha gente querida, por hoje é só. Amanhã estaremos com você e por você no nosso Ação na TV. Até lá.